Olá, sejam todos bem-vindos à nossa nova live de 2022, a segunda, não é isso? Que temos o grande e imenso prazer de trazer o conhecimento, a energia de Flávio Girol, pessoa que eu conheci em palestras de Curitiba e passei a apreciar seu trabalho e daí veio nossa comunicação. O Flávio Girol esteve fora do radar atuando como colaborador em centros de acolhimento, cujas entidades utilizam tecnologia extraterrestre e de ruptura, que nós já falamos em outras lives aqui. Nosso amigo Flávio, ele tem a, a capacidade de nos contar tudo sobre a relação com os alienígenas e as tecnologias vigentes. Estimado e fraterno Flávio, seja muito bem-vindo à nossa audiência, que já está aqui ansiosa, querendo conhecê-lo e saber dos seus conhecimentos. Átila, uma boa noite a você, uma boa noite à nossa audiência maravilhosa, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas, né? E vamos conversar sobre coisas bem interessantes hoje aqui, tornar esse nosso encontro aqui um verdadeiro bate-papo. Não temos a menor dúvida. Eu ansiava muito em fazer isso, e como lhe falei, são poucos as pessoas que nós estamos convidando. Trouxemos Bruno direto da Europa e estamos trazendo agora você de Florianópolis. Como lhe mandei até uma foto hoje, nós estamos enfrentando aqui neve em Atlanta, que neva uma vez por ano. Mas, para quem gosta da Operação Pinguim, isso é uma maravilha. Nós aqui estamos hoje de manga de camisa, velho. Está um calorão aqui. Deu até praia, estou meio corado de praia hoje. Beleza. Ô, Flávio, conta um pouco da sua história dentro da ufologia e de suas relações com a tecnologia de ruptura, que você tem feito um trabalho, tem apresentado em outros momentos. Por favor. Bom, Átila, o que eu vou falar para vocês hoje aqui, eu estou falando de público pela primeira vez. Tá? Então, se o público que aqui se sintam-se prestigiados com esta fala. Não que ela tenha grande importância, não é essa a questão, mas é pelo fato de que durante esses 22 anos, realmente, quando eu digo fora do radar, significa que o meu trabalho ligado ao processo da ufologia eu fiquei olhando para a Terra, eu fiquei olhando para aquilo que já tem aqui no planeta Terra com relação aos aspectos ligados à ufologia, com relação àquelas inteligências ou aqueles seres que estão já entre nós aqui, criando um estado de inter-relação em vários níveis, né? Influenciando em vários níveis, tanto na economia, quanto na política, quanto na tecnologia e, sobretudo, na influência que esses indivíduos têm, esses seres têm, sobre nós. Então, ao longo desses 22 anos, as coisas aconteceram quase que de uma maneira muito, assim, muito eventual. Eu comecei a estudar, por força do meu trabalho, a minha formação acadêmica é na área de engenharia eletrônica, concomitante ao trabalho de engenharia eletrônica, eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, que não deixa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não deixa de ser uma tecnologia de ruptura em termos de medicina, né? A medicina chinesa, ela é uma medicina, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, é uma medicina que foi trazida, é fora do espaço, é fora do planeta Terra. É uma tecnologia extraterrestre, sim. Bom, eu comecei a fazer esses estudos e fui alocado, fui, dragado para alguns centros de acolhimento que usavam ou que usam até hoje essas tecnologias para o seu trabalho de acolhimento. O que é esse trabalho de acolhimento? Primeiro é levar o indivíduo para um outro nível.
a pessoa, quando chega nesses centros de acolhimento, elas vêm ou com uma aflição eventual, está triste, está preocupada, está ressentida, alguma coisa está com indecisão e medo, alguma coisa nesse sentido. Ou ela já apresenta uma evolução clínica onde existe uma disfunção, uma anomalia, uma degeneração. A degeneração foi a minha área específica de atuação, que é o paciente com câncer. Comecei a peregrinar pelo Brasil aí, conhecendo instituições e oferecendo o meu serviço dentro da área de mediunidade de alta performance. Gente, por favor, entendendo que mediunidade distanciado, diametralmente oposto de processo religioso. Por favor, não. Tá? Muito embora essas instituições tivessem esse peso da religiosidade, mas, de forma delicada, a gente pode ter a possibilidade de levar essas pessoas a um melhor entendimento. Então, essas pessoas começaram a trazer para o convívio do acolhimento e do grupo algumas coisas que elas traziam do Egito, traziam do México, traziam do Peru, traziam do Chile. Falei, espera um pouco, o que é isso efetivamente? A hora que eu comecei a juntar as pecinhas, todas, absolutamente todas, não é que elas eram parecidas, elas eram absolutamente idênticas. E lugares que absolutamente não se conheciam. Tá? Nós fomos fazer uma viagem para o México e lá encontramos um grupo de pessoas que utilizou uma técnica ancestral tal. Ok. Fomos para o Peru, chegamos lá, encontramos um pessoal que fazia trepanação no cérebro. E aí foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção nas perguntas. Porque o que nós mais temos hoje, pessoal, são perguntas, muitas perguntas. E ao longo desse nosso bate-papo aqui nessa hora, a gente vai fazer bastante perguntas, faremos muitas perguntas. E eu acho que vale a pena, porque, Átila, uma coisa que você é muito criterioso com isso, e eu fico muito tranquilo para dizer isso aqui, porque a gente tem pessoas que lidam com fenômenos ufológicos e são pessoas que têm aquelas fantasias de guerra nas estrelas, de jornada nas estrelas, de perdido no espaço e tudo mais, e a verdade é muito mais assustadora que a ficção científica, né? Então, é isso aí. Isso nos arremete a uma segunda pergunta aqui, né, que a gente conversou antes e preparando a nossa nave, né? Você sempre afirma que os governos têm, por regra, né, geral, manter uma cortina de fumaça sobre o tema, quer dizer, como se isso fosse realmente um tabu, um dogma. O que você gostaria e entende sobre isso? Bom, eu não sei se vocês, não sei, não tenho absoluta certeza que 100% da nossa audiência aqui assistiu um seriado chamado Arquivo X. O Chris Carter, que era o roteirista desse filme, dentre outras coisas, ele tinha um trabalho, eu sempre gosto, essa foto é uma foto emblemática desses dois atores, né? Cujos personagens é o Fox Mulder e a Scully. Esses dois personagens, eles têm uma representação muito importante, que é aquele indivíduo pragmático, que é a Scully, e é o outro indivíduo que tem ele é crente, ele tem uma avidez pelo conhecimento, pelo saber. E quando esses personagens se apresentam, eles são exatamente aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que como você, que temos essa avidez do conhecimento e que muitas vezes pensamos de forma pragmática, não, isso não é bem assim. Ou temos um sentido íntimo, uma sensação íntima, não de fé,
Fé é coisa de religiosa, tá? Não é de fé. Né? É aquela coisa, eu percebo que é assim, que pode ser assim, as evidências nos levam a crer que é assim, né? Então, que é o personagem do Fox. Essas duas condições, elas estão envoltas, e sempre foi assim, tá? A clássica cortina de fumaça foi o Blue Book. O Blue Book foi o livro azul, foi, sem dúvida nenhuma, um documento que, de tanto insistir que não, isso não existiu, isso é mentira, não, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é um balão meteorológico, isso aqui é um trator que passou em cima da plantação, isso aqui é um peso maior, tudo que vocês imaginarem foi discutido e falado e apontado no livro azul, e o livro azul representa naturalmente essa cortina de fumaça, porque, pasmem, o problema não necessariamente é a tecnologia, vem sendo a tecnologia nos últimos 80, 90 anos. O problema não é a tecnologia. O problema está sendo, e é o que vai acontecer nos próximos, talvez nessa próxima década, não vai passar disso, é o fato de que nós temos que acertar os mecanismos de comunicação com essas raças que já estão vivendo no nosso planeta sob circunstâncias diversas e também os mecanismos de comunicação que precisamos estabelecer. Não se tem uma regra ainda, não se tem uma linguagem que possamos aproveitá-la ao longo vamos falar disso aqui daqui a pouco, ao longo dessa história toda. O problema tecnológico até que vem sendo muito bem absorvido, né? Nós temos a tecnologia extraterrestre já está muito bem consumida por nós ao longo desses últimos 2 séculos, praticamente. O problema todo está sendo a comunicação. Então, essa cortina de fumaça, para deixar de lado um pouco, porque essa comunicação, posso afirmar, não vou fazer essa não. Eu vou fazer essa pergunta para você. Será que esse processo de comunicação entre os indivíduos que estão habitando o nosso planeta, vindo de outras orbes planetárias, será que a comunicação... Estou fazendo a pergunta. Será que o processo de comunicação efetivo nos levará para um próximo nível intelectual? Eu quero finalizar com uma conversa que eu estava tendo com o Átila momentos antes da nossa chegada aqui. Como é que você... Eu e você, eu falava de um autor para o Átila que eu leio desde os 14 anos. Esse autor, quando eu tinha 14, 15 anos, por mais que eu lesse o que ele escrevia, eu não era capaz de compreendê-lo, muito embora ele utilizasse palavras e expressões que me são compreensíveis no âmbito racional. Mas no âmbito intelectual me faltava elementos para compreender o que esse autor tem a dizer. Hoje eu repito, hoje não. Hoje eu leio de forma regular e consigo refletir e fazer algumas considerações. Então, este processo, essa cortina de fumaça que está acontecendo diante da presença desses seres em nosso planeta é uma questão de linguagem. E eles vêm, ao longo do tempo, fazendo este aprimoramento. E aí, neste aprimoramento do processo de linguagem, deixaram escapar algumas técnicas invasivas e algumas técnicas terapêuticas que esse pessoal todo acabou utilizando nesses centros de acolhimento. Sequer nem pensa que é uma tecnologia extraterrestre. Não, de forma alguma. Não. Mas, não, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa dos espíritos, isso aqui é coisa dos anjos, não importa. Mas que é uma tecnologia extraterrestre, porque ela bate. O que é igual aqui em Florianópolis, numa instituição do qual eu fui membro efetivo por quase 20 anos, pouco mais até, que utiliza, sim, uma tecnologia vinda dos Incas, é uma tecnologia absolutamente extraterrestre.
feita com rigor técnico. Mas como tem um envolvimento... Hoje, se alguém estiver ouvindo aqui, inclusive passei para os dirigentes da casa para que assistisse a palestra hoje, eu ia falar isso escancaradamente, eu nunca discuti isso em palestra nenhuma, estou dando aqui, falando de coração, peito aberto, e tenho como provar. Bom, é isso. Eu tentando responder um pouco essa primeira questionamento teu. Você sabe, o planeta Terra tem mais de 200 idiomas, com escrita diferente, de trás para frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, Torre de Babel, e dialetos, então, nem se fala. Na Itália são dezenas. Isso tudo foi um marco divisório. Muitos cientistas, até o Stephen Hawking, antes de falecer, acreditava que a linguagem cósmica seria matemática. Eu vi na década de 90, quando eu estava vindo muito para os Estados Unidos a trabalho, algo muito interessante. Fui a uma galeria em São Francisco em que o sujeito, o pintor, alegava que ele tinha conseguido, com um grande músico, pegar um quadro famoso e musicar o quadro, porque era uma composição matemática. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E ele, no final da palestra, que foi uma palestra de meia hora, ele ainda disse, inclusive, eu agora quero fazer o reverso. Eu estou pintando para que eu possa compor música. Olha que coisa interessante. Antes de fazer a segunda pergunta, 2 detalhes com relação à cortina de fumaça. Você sabe que, na realidade, a série do Chris Carter era feita no Canadá, como se fosse o FBI, em Washington, Chicago, etc., porque para fugir a um controle do governo americano que também pressionou e a série acabou terminando. Mas, na realidade, esse ator aí não acreditava em UFO. Quem acreditava era a personagem feminina. Exatamente. Era o contrário, né? Na vida real. E quando estive trabalhando com o Dr. Heineck, você sabe que o projeto Blue Book nunca foi publicado como um livro. E ele dizia mais de 6% dos casos não tinha solução e alguns nem foram visitados pelos cientistas. É um dado que pouca gente sabe. Bom, muito se fala sobre a questão do surgimento no nosso do homem, né, no planeta Terra, não é isso? E pode ser um ser fora dos padrões dos demais animais que nos cercam. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Atila, é o seguinte. Eu sempre brigo o seguinte: você que é um crente, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem uma pessoa religiosa, um cristão de uma certa forma, eu sempre falo o seguinte: Deus fez o planeta. Vamos falar um pouquinho dessa maneira. Deus, quando fez o mundo, ele fez a água, separou a água da terra, fez os bichinhos, fez as taturanas, as abelhinhas, os hipopótamos, e depois, no fim, surgiu o homem sobre a terra. Então, e que o homem governe sobre a terra. E por que ele fez o homem depois? Para ele não ficar dando palpite na obra da criação. É uma piada, mas é um fato importantíssimo. O que se tem que levar em consideração dentro do âmbito histórico? Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros, e já faz muito tempo, quando ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gêneros, Números, Deuteronômios, Levíticos e estou faltando um aqui. Desculpa se me passou agora. Nós estamos ao vivo. Só que tem um detalhe muito, muito, muito importante. E criou Deus os bens da terra e os animais domésticos segundo a sua espécie. Então, nós temos várias espécies criadas sob a égide de um processo evolutivo. Exato.
E depois, no capítulo 25 de Gênesis, e disse: olha o verbo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que domine sobre todos os seres da terra. Quem é façamos? Quem é nossa imagem? Não é minha imagem e semelhança, é nossa. Então, quando você vai pegar, você pega a Bíblia do King James de 1600. É a mais top em termos de tradução, tanto do latim como para o inglês, como para o alemão. Você pega os textos gregos e os textos em aramaico, o Gênesis 1, 25, 26, a criação do homem é feita por uma equipe e não por um indivíduo. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Enquanto o processo estava em evolução, era uma coisa normal. E outra coisa, nós não temos o elo conectivo entre o primata e o primata como base de DNA, segundo alguns cientistas, e o Homo erectus e o Homo sapiens. Né? Não se tem um elo conectivo biológico ali. Essa raça surge de um processo de engenharia genética, alguma coisa nesse sentido, mas o que é fato que nós não temos até hoje, com todo o avanço da paleontologia, qualquer relação direta com o homem como sendo um resultado da evolução, e sim como o resultado de um processo de engenharia genética. Agora eu vou dizer para vocês isso. Eu estou convencido disso, porque uma das coisas que diferencia o ser humano, a raça humana, dos demais seres viventes do planeta é a sua íntima relação com o seu Criador, a sua íntima relação com o grupo de quem o criou. O homem hoje está na memória ancestral do ser humano. Não existe uma memória ancestral de um cachorrinho, do hipopótamo, de uma girafa ou de uma taturana. Não existe uma expressão desses seres vivos com o seu Criador. Eles vivem instintivamente à luz do processo evolutivo. Entretanto, o homem, por mais ateu que seja, ele guarda consigo um comando no seu DNA que o conecta ao seu Criador, ou conecta com a equipe que o criou. Isso é uma percepção que, eu repito, o mais cruel, o mais contundente, o mais pragmático, o mais lógico e racional dos ateus tem isso na sua expressão íntima. E tem ateu que fala assim, que gostaria muito de acreditar. I wanted to believe. Falando do arquivo X, I wanted to believe. Isso. Então, esse é um fato que, para mim, é muito... E Moisés tinha esse conhecimento como gestor desse grupo, né, que devia ser aí de 200 a 600 pessoas. Eu falo que Moisés era um corretor imobiliário. Pessoal, vamos comigo. Depois do rio tem umas terrinhas ali, nós vamos fazer um assentamento. Vamos comigo. E andou 40 anos com esse povo pelo deserto. Exatamente. E dizem, que é um registro, que ele tinha 80 anos quando ele empreendeu essa peregrinação. Nós estamos vendo na imagem que você nos enviou, esse cajado dele, que perante o representante legal de Roma, né, ele conseguiu transformar numa cobra, que esse seria, de acordo com alguns estudos, seria um galho da árvore do conhecimento do Jardim de Éden, entregue por Jetro. Jetro, que era uma pessoa que já vivia no Egito na época dele e que tinha repassado. Ainda dentro desse tema, Flávio, você poderia fazer uma reflexão, né, uma explanação sobre a transmigração de consciência de outros orbes planetários.
e no sentido também dimensional? Olha só, com relação a esse aspecto da transmigração, a transmigração, eu entendo que para que haja. Antes de responder essa pergunta oportuníssima, Átila. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer uma colocação para a nossa audiência aqui. Você que está nos ouvindo agora, é confortável para você? Vou fazer essa pergunta e, com base na resposta afirmativa dessa pergunta, eu vou responder a pergunta do Átila. Tá? É confortável para você entender que nós, seres humanos, nós temos uma característica muito peculiar, que além da nossa biologia altamente sofisticada, além da nossa mente altamente privilegiada, com capacidade operativa muito grande, nós também somos seres espirituais, temos algum comando assim, agora transmigratório de estado de consciência de uma orbe planetária para outra, ou de uma dimensão para outra? Faça aqui algumas observações aqui nos comentários, inclusive isso aqui dá uma dignidade à live, tá bom? Faça alguns comentários aqui para a gente seguir um pouquinho com esse pensamento. Então, eu parto do seguinte princípio. Na medida que nós começamos o nosso processo evolutivo, foi-nos imputado traços de consciência elevada. Tá? Você quer ver uma das coisas excepcionais da raça humana? Tá? Quando nós começamos a encontrar fósseis ou ossadas, né, de esqueletos, onde um indivíduo apresentava uma fratura. Um animal, quando está na natureza, ele sofre uma fratura, quebra uma perna, ou alguma coisa nesse sentido, se fica ferido, ele é alvo dos predadores. Ele imediatamente vem a óbito e toda a sua estrutura, toda a sua carcaça, ele é dilacerado, os ossos ficam para lá e para cá, e com o passar do tempo, a precipitação do solo, a compactação do solo e a evolução, quando a gente vai escavar esse solo, nós vamos encontrar este animal todo ele esfacelado. Quando é que nós começamos a encontrar estados de consciência do homem? Quando nós observamos fósseis de seres humanos, dos nossos ancestrais, com a cicatriz de uma fratura, exatamente. Foi lá, foi fazer uma caça, entrou em confronto, alguma coisa, se machucou, e o que é que você fez? O grupo agora, num estado, sabe, num novo estado de consciência, de compaixão, talvez, pode ser, não sei, no estado de preocupação, não sei, pode ser, talvez, coisa que os animais não têm. Levaram esse indivíduo para dentro da sua casa, para dentro da sua caverna, e cuidaram deste indivíduo. Ele passou a ter... Então, esse estado de consciência, esse processo de transmigração da consciência, ele só foi possível eu fazer esse implante de consciência em um indivíduo com um nível, com um estado de consciência, com um DNA muito mais elaborado. Eu não consigo estudar processos espirituais e de alma num cachorro, num hipopótamo, numa girafa. Eles conseguem manifestar-se instintivamente, até carinhosamente conosco. Quantos de nós não conversamos com o nosso cachorro? Eu, por exemplo, quando saio de casa, eu me despeço da minha cachorra e digo para ela, aguenta aí que daqui a pouco está de volta. Fique bem, cuida da casa. Mas é uma coisa de afeto, de carinho com o animal. É provável que ele entenda?
Pode ser que sim, pode ser que não. Existem indícios de que isso é possível. Então, esse processo de transmigração da consciência nos levou a esse estado de evolução. É neste exato momento que nós também, tanto é que eu preparei esse slide aí para você, a tecnologia medicinal começa a surgir aí. Ou seja, a medicina ancestral, quando eu começo a cuidar do outro, a ter cuidar do outro no sentido de fazer com que o seu sofrimento seja minimizado, com que as suas necessidades sejam atendidas. Isto só é possível numa mente altamente treinada, altamente elaborada. Isto não é possível em outro animal. Isso não é natural. Tá? E outra coisa, e você precisa obrigatoriamente. Agora eu volto daquela questão do começo da nossa conversa. Nós estamos recebendo um treinamento ao longo de pelo menos 65 mil anos, 70 mil anos, tem alguns autores até 300 mil anos, nós estamos recebendo um treinamento para evoluir na nossa linguagem, para evoluir na nossa capacidade de compreensão, para evoluir na nossa capacidade de entendimento do outro, a ponto de começarmos através da linguagem, ir para um outro nível, que é o nível telepático. Quando eu falo nível telepático, pessoal, por favor, o nível telepático não é essa pieguice. Agora eu estava deitado na minha cama lá, eu recebi uma mensagem telepática de um ser intergaláctico que aparece para mim todo fulgurante. Por favor, não é isso. Isto é ficção científica. A verdade é muito mais assustadora do que a gente pode imaginar. Então, esse processo de a colonização planetária, indiscutivelmente, começou a florescer através da linguagem. E só foi possível quando se transfere estados de consciência, quer sejam os primitivos ou aqueles mais elaborados, como é o caso, por exemplo, de um espírito. Então, o estudo da reencarnação, por exemplo, se baseia nesse conceito. Por favor, longe de qualquer processo religioso. Beleza? Essa tua explanação agora, eu acho que eu tinha pensado com você um outro tipo de pergunta adiante, quer dizer, as diferentes práticas ancestrais, né, que relacionando com a tecnologia de ruptura. Eu acho que você já abordou aí. E das práticas ancestrais, o que sobrou para a posteridade e para os novos avanços da neurociência, no teu ponto de vista? Desculpa, Atila, eu não como é que a tecnologia de ruptura... Não, das práticas ancestrais, que eu estou imaginando, o que realmente sobrou, ficou para o nosso tempo, para a posteridade, né? E para os novos avanços dessa neurociência. O que você acha disso? Das tecnologias ancestrais, nós tivemos basicamente duas práticas médicas muito importantes. Tá? Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos o herbalismo, utilizando formas vivas, como é o caso das plantas, dos animais e também dos minerais, como sendo as práticas medicinais que dão ao indivíduo que está em estado de sofrimento e dor conforto, alivia a sua dor e o leva a um estado de cura. A segunda condição dentro do âmbito desta medicina é o uso de estímulos elétricos, de ativação de estímulos elétricos em pontos específicos do corpo, utilizando os mais diversos estímulos. No início da civilização, muito antes da Idade do Ferro, nós recebíamos esses estímulos eram feitos com pequenos com calor,
para que o fluxo de energia do nosso corpo pudesse migrar de uma posição para outra, produzindo determinados equilíbrios, como, por exemplo, você está lá com um estado de frio e umidade e leva você para um quadro de lombalgia aguda, que nem hoje você está. Você está aí em Atlanta, o dia está muito frio, você optou por manter-se agasalhado, para evitar que, se por alguma razão você fique exposto ao frio e à umidade, você corre o risco de apresentar uma lombalgia. Afinal de contas, né, Átila, nós não somos nenhum menino. É. Então, o que vai acontecer? Você vai optar por colocar uma compressa quente na região lombar e vai se nutrir de um alimento que vai fazer aumentar a temperatura do seu corpo. Então, este conhecimento ele chegou quase que instantaneamente, em menos de um século, há 5.000 anos atrás. Em menos de um século, se tinha tudo isso escrito, catalogado. E mais do que isso, os pontos de acesso do nosso corpo, que todos vocês conhecem como os meridianos ou pontos de acupuntura, estava muito bem catalogado. Isso não mudou ao longo de 5.000 anos. Isso não mudou absolutamente nada. Continua exatamente o mesmo. Outra técnica terapêutica, medicina ayurvédica, na Índia, é intacta desde quando começou. Agora, nós tivemos um processo evolutivo no âmbito da medicina de acolhimento, que foi a homeopatia, derivada do herbalismo, derivada desse processo. Né? Então, é uma técnica que nós temos hoje. Para mim, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e a homeopatia são 3 módulos de medicina de ruptura que elas não evoluíram. Elas surgiram e ficaram. Surgiram e ficaram. Surgiu e ficou. Tá? Então, você pega a homeopatia hoje. Homeopatia, o máximo que você tem na homeopatia hoje é um equipamento para fazer sucção mecânico. Mas o processo de dinamização e diluição é exatamente o mesmo de quando foi criado. Samuel Hahnemann, quando propôs aquilo, mas de onde esse cara tirou isso? Isso não é resultado. Você olha, você não é resultado de uma reflexão. Não tem. Diferente, por exemplo, quando você pega a história da cirurgia. Eu estou escrevendo sobre isso agora. Você pega a história da cirurgia no mundo. A história da cirurgia ela é step by step, passo a passo. Começa pelas primeiras amputações, depois começa com as próteses e tudo. Então, a cirurgia como método de intervenção terapêutica é uma técnica que passou pela evolução do cérebro humano. Não tem nada que possa, eventualmente... tem alguma coisa... Não tem. Você pode pegar porque ela vem evoluindo. Ela não sofre uma ruptura. De um determinado momento, fazia assim, agora faz assado. Então, toda vez que você tem um olhar de ruptura, que acontece alguma coisa de forma repentina, daqui a pouco nós vamos falar sobre as questões ligadas à comunicação homem-máquina, vocês vão observar que algo começou assim de uma forma muito facão. Tá? E uma das coisas agora, não sei se a gente pode... Não sei. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Eu acho que sim. Como você sempre afirma, né? Que não tem resposta pronta para as pessoas que fazem nas suas palestras, né? E eventos de live. O que você imagina que passa pela cabeça dos viajantes cósmicos, né? Interplanetários, quando resolvem intervir num planeta de baixa dimensão como a nossa? Vamos lá, Átila. Pode colocar esse slide. Pode colocar esse slide, eu acho bem bacana. Tá? Como é que eu olho para isso? Tá? Eu sou um humanista inveterado, Átila.
nossa querida audiência, eu gosto muito, 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 muito de dizer que nós somos um experimento que deu certo. Muito embora existam muitos indivíduos que não mereçam a nossa atenção, não mereçam uma palavra de apreço, nossa, claro que é. Tá? Eu gostaria de falar de um outro jeito, como falo na minha intimidade aqui. Mas como nós estamos em uma live com alcance internacional, eu vou pautar-me pela boa educação inglesa, né, e manter-me absolutamente reto nessa condição. Porque tem pessoas que a gente gostaria certamente que fosse bem próximo da parte final do intestino grosso. Né? Flávio, desculpa interromper, eu adoro esses teus momentos. Não sei se é em Princeton ou Eton, na Inglaterra, que tem, acima do portão de acesso, uma frase assim: com elegância tudo é possível, tudo é aceitável. Mas então, o que aconteceu, cara? Esse processo, quando começou o processo evolutivo, né, partindo do pressuposto, cujos indícios são muito fortes, partindo do pressuposto, esses nossos co-criadores, esses indivíduos que tiveram a sacada de colocar um grupo de seres vivendo nesse planeta aqui, do qual nós somos o resultado, agora sim, o resultado evolutivo desse processo, a partir do germe inicial, né, posso até dizer do germe adâmico do Éden, né, até onde nós estamos hoje. Eu acho que eles fizeram coisas muito legais, muito bacanas, né? Porque nós temos seres humanos, uma grande quantidade de seres humanos vivendo no planeta, que são seres humanos de excelente qualidade. São seres humanos realmente muito legais. Eu posso, inclusive, tenho a absoluta tranquilidade de dizer, eu, o Átila e todos vocês que estão assistindo essa live aqui, estão aqui conosco. São pessoas da mais alta qualidade, são seres humanos muito bons, são pessoas que querem o progresso e a evolução, e estão fazendo de tudo para isso, tirando um tempinho do seu tempo para estarmos juntos e discutindo ou refletindo sobre como é que pode ser a evolução planetária, como é que pode ser isso. Isso é alguma coisa que está no nosso germe, no nosso DNA, e que, de alguma forma, isso pode ter sido imputado pelos nossos criadores, pelos nossos, como diz aí nos Estados Unidos, né, pelos pais fundadores. Então, eu acho que tem a possibilidade de outros grupos terem chegado à Terra e feito alguma coisa de diferente com a humanidade que aqui estava, eu não tenho dúvida disso. Sobretudo, alguns planetas que dentro do que a gente estuda em astronomia, alguns planetas precisam de condições ionizantes na sua atmosfera para que o planeta se mantenha vivo, para que aquela orbe planetária se mantenha intacta. O que nós temos aqui em abundância, principalmente no Oriente, onde nós tivemos documentos extensivos sobre a invasão extraterrestre nessa área? O ouro. O ouro é um elemento que, indiscutivelmente, ele é um material que não oxida. Então, a possibilidade de se fazer uma transmutação deste elemento numa atmosfera que está oxidando de forma rápida a possibilidade de levar esse material ou minerar este material e levá-lo daqui para outro lugar é possível. E é possível que essas pessoas que aqui viviam pudessem ter sido escravizadas? Com certeza, sim. Isso acontece até hoje.
Agora, o que eu quero, agora o meu sentimento, né, é que nós temos hoje grupos, isso para mim está claro, tá? Nós temos grupos de extraterrestres hoje no nosso planeta, fazendo com que a gente evolua em termos de linguagem. Se vocês observarem essa figura que vocês estão vendo aqui, essa figura que vocês estão vendo aqui, esse processo de alongamento do crânio é para em algumas civilizações, principalmente na civilização Inca e na civilização Maia, esse processo aí era feito justamente para você aumentar o volume de massa cinzenta, acreditando-se que o aumento de volume de massa cinzenta pudesse produzir uma melhor capacidade operativa do cérebro. E se vocês observarem a Anabelle está concordando conosco. Se vocês observarem nesses crânios que estão. Deixa eu ver. Nesses crânios que estão aqui embaixo, nesses 3 crânios, os instrumentos utilizados para fazer a chamada trepanação era para se investigar qual área do cérebro está ligado à linguagem. Então, você consegue passar o próximo slide? Vamos lá. É que eu tinha uma pergunta para. Não, então pode fazer. Só deixa eu concluir, então. Esses instrumentos aqui, esses instrumentos que vocês estão vendo, que são instrumentos primitivos, de uma tecnologia ancestral, eram instrumentos que eram utilizados justamente para ativar algumas áreas do cérebro, porque uma coisa muito importante que vocês precisam deixar chamar a atenção, quem faz neurocirurgia, quem trabalha com neurocirurgia, uma das grandes preocupações do neurocirurgião, além de manter o campo cirúrgico absolutamente intacto, é manter o cérebro em funcionamento durante a cirurgia. E o terceiro processo é evitar que os instrumentos toquem áreas do cérebro que possam produzir inflamações ou irritações, que toda vez que você produz uma inflamação ou uma irritação, acontece um negócio biológico. Isso existe um recurso de uma alta vascularização do local e uma grande produção de líquidos orgânicos em volta dessa área irritada, né? E que essas áreas eram naturalmente irritadas ou irritáveis para estimular no indivíduo a sua condição de fala. E depois a gente vai ver um dos slides, o descobridor dessa área do nosso cérebro responsável pela fala se valeu dos dados de trepanação, tanto dos incas quanto dos maias, para descobrir as áreas do cérebro que têm operação específica, sobretudo a área da comunicação, que é o lado direito do cérebro. Então, eu acho que nós temos essas duas, sintetizando, nós temos essas duas possibilidades. Nós temos, sim, com bastante tranquilidade em afirmar isso, tá? Muito embora eu tenha dito que ia fazer sua pergunta, mas eu sinto que nós temos duas grandes vertentes de ação interplanetária aqui na Terra, que são aqueles que, de alguma maneira, querem nos usurpar e aqueles que, de alguma maneira, querem nos beneficiar, nos trazer o progresso, nos incitar a evolução, a prosperidade, o bem-estar e tudo mais. Tá. Eu só para, antes de mudar ao nosso slide, em relação, né, em se tratando de linguagem, esse tem sido o desafio das agências espaciais, né? Até mesmo a placa que foi enviada para o cosmos pela NASA, pela Voyager, se não me falha a memória,
não deu o efeito que se queria, né? Então, como se pode estabelecer um meio seguro do Carl Sagan, né? A mensagem do Carl Sagan, acho que tem uma pergunta na Nath Nunes para você aí. Ouviu, Flávio? Então, para terminar, como estabelecer um meio seguro de comunicação e o que está realmente por trás dessa cortina de fumaça que você mencionou anteriormente? Tá. A Nath, anterior aqui, ela deixou uma nota aqui na live, o Atila. Eu acho que eu vou responder essa pergunta com certeza. Eu acho que Nath, desculpe se eu errei o seu nome. Coloca de novo aí o seu nome que você. Isso, Nath Nunes, muito bom. Estamos num processo evolutivo, o planeta Terra está sendo destruída pelos habitantes atuais. Isso você tem toda a razão. Só que não são todos os habitantes. Eu queria só te dar uma notícia. Vou te falar uma notícia profética. Nós não vamos ter a intervenção divina planetária. Tudo que tinha que ser feito em termos de consolidação planetária, está tudo feito, está tudo pronto. Nós temos os rios, nós temos o clima, nós temos o que. Então, os próximos anos, as próximas décadas, os próximos séculos, muito pouca coisa vai mudar. Então, o que nós temos, Nath, é que nos responsabilizarmos individualmente pelo processo evolutivo. Nós temos que ter, primeiro, uma conduta cotidiana, de nos melhorarmos intelectualmente. Isso eu acho fundamental. Eu, como professor... Flávio, Oi. Só para não deixar passar, a Natividade é a primeira mulher que recebe, este ano, o prêmio de meio ambiente. Ela tem uma empresa que lida com o meio ambiente. Ai, que legal, muito dedicada. Meu Deus, que coisa boa! E tá nos dando. Meu Deus, que Deus te abençoe e te proteja por isso. A presença ativa no nosso canal. Ai, que legal! Faz muito bem a pergunta dela, não é isso? Oportuníssimo. Nath, então, eu me sinto aqui, agora com um pouco mais de severidade e responsabilidade, mantendo a elegância e a fleuma inglesa. Isso. Nath, eu acho que nós precisamos, sim, vamos cuidar do nosso planeta, mas vamos cuidar do nosso planeta. Com certeza vamos cuidar do nosso planeta. Agora, nós temos que começar a cuidar do nosso planeta a hora que a gente sai ali na rua. Eu não consigo hoje, eu caminho pelo menos 4 vezes por semana, 5, 6 quilômetros toda semana. Eu carrego comigo a turma fala, puxa vida, você é o ser iluminado. Eu falei, não, eu tenho, a minha contribuição é essa. Eu carrego comigo uma sacolinha e se eu vejo algum lixo jogado na rua, um papel, uma coisa, eu me abaixo e carrego junto e faço isso um lixinho e coloco no lixo a hora que eu chego em casa. Se eu estou na praia, eu tenho exatamente os mesmos cuidados. Então, para que o planeta seja salvo, nós precisamos obrigatoriamente termos ações positivas. Você, como uma gestora ou como uma agente de preservação do meio ambiente, show de bola. Nós precisamos cada vez mais disso. E precisamos também de pessoas que tenham esse olhar, que tenham essa percepção. Agora, tem gente que joga lixo no mar, tem gente que vai fazer a oferenda para Iemanjá na noite do dia 1º e deixa a praia toda suja? Tem. Misericórdia, Senhor, por aquele que não vos conhece. Misericórdia. Ô Flávio, para ir adiante aqui com os nossos slides, uma outra pergunta. Se considerarmos, né, isso tem sido a tônica militar dos últimos 5 anos,
Se considerar uma possibilidade bélica dessas entidades extraterrestres, o que é possível, né? É possível. Como você acha que poderemos ser subjugados? Isso é uma questão que eu acho que aflige a pessoas que não são muito esclarecidas sobre o nosso tema. Slide 11. Slide 11. Vai no slide 11. Pode passar. Para responder essa pergunta, Átila, nós somos subjugados pelo medo. Aqui, não. Não, slide 11. Aquela, tá? Dispositivo meio acesso. Medo. Aí, esse aí mesmo. Volta um. Volta um. Vamos voltar. Esse aí. Tá? O medo. Nós só somos subjugados pelo medo. Toda vez que eu tenho medo, e agora eu vou me valer de uma live que eu fiz com o Flávio, com o Flávio Passos há um ano atrás, a respeito do processo eu preciso falar do 4+1G, né? Se fala 5G, cai a live. Então, a 4+1. O raiz quadrada de 25. Isso. Então, em se tratando do 4+1G, eu tenho para falar para você o seguinte: nós estamos sendo subjugados pelo medo. Qual foi a experiência que nós tivemos hoje, nesses últimos 2 anos? Todo mundo, não importa, mas todo mundo anda aqui. Ontem eu estava na praia, uma tarde linda, bonita, maravilhosa, um casal e uma criança de máscara. Não importa. Eu vou despertar em você o medo e você será subjugado por isso. Quem são essas pessoas que estão fazendo isso? Eu acho que isso é o lado negro da força. Eu acho que isso são pessoas que, de alguma maneira, tendem a subjugar. Isso não está vinculado a questões políticas, a questões partidárias ou coisa parecida. Nós temos 3 grandes grupos que são os grandes subjugadores, né? Nós temos um movimento religioso que está sediado na Arábia, né, especificamente nos Emirados Árabes. Eu não vou dizer o nome do movimento. Nós temos o grupo Rockefeller, que é o grupo que tem um caráter ligado às Big Techs e às Big Pharmas. E temos o terceiro grupo, que são os grupos ligados aos movimentos marxistas. Eles não estão preocupados com questões sociais ou questões políticas. Eles estão preocupados em subjugar a raça humana para torná-la uma sub-raça. Isso, para mim, é muito claro e natural. E existe um quarto movimento que vem surgindo ao longo desse último século. Ele já vem há 2000 anos, mas ele vem nesse último século de uma forma muito intensa, que é o cristianismo lifestyle. Gente, eu não quero falar disso porque vai cair no âmbito religioso. E isso complica o meio de campo. Mas é um contraponto que está se fazendo desse gurizinho que nasce lá há 2000 anos, né, de um ventre emprenhado, eu não tenho dúvida disso, né, tecnicamente emprenhado, e que teve um papel importante no processo evolutivo em termos de consciência. Mas isso pode ser tema para um outro. Agora, que é fato que nós estamos sendo subjugados pelo medo, isto é indiscutível. Indiscutível. Você pode pegar todas as suas redes sociais. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sou corajoso. Eu sou livre. Eu sou isso. Ok? Tá bom. Dá uma passadinha na tua timeline. Você vai observar quem são as pessoas que apresentam esse traço. São pessoas já subjugadas, não só por questões políticas e filosóficas, mas pessoas também desprovidas de recursos intelectuais. Então, ou você vai para o próximo nível em termos intelectuais e se liberta, ou você será subjugado pelo medo. O sistema 4+1 vai fazer isso com excelência, que é a chamada submodulação neural, que é a comunicação homem-máquina, máquina-homem. Nós podemos falar isso aqui daqui a pouquinho, que é
técnica super bacana aí. Tá. Vamos voltar àquele slide sobre comunicação homem-máquina que você Tá. queria... Em 1947, entra na Bell Eletrônica uma sucata, 1947. Deixa eu ver, tem a data certinha aqui. Foi em 1947. Exatamente. O dia e a hora. Tá, meu Deus. Tá. 1947. Entra na Bell Electronic. A Bell é uma empresa americana que depois deu origem à Motorola, AT&T, é uma indústria de altíssima tecnologia e que estava trabalhando no entremeio da guerra e no pós-guerra com tecnologias de ruptura. Atenção que eu estou falando. Tá? O que aconteceu? Eles estavam... Até então, nós tínhamos o sistema de comunicação que era feito, o sistema de comunicação a válvula, um rádio a válvula. É provável que vocês que estão nos assistindo, que têm a nossa idade aqui, minha Eduardo, provavelmente vocês assistiram televisor, programas de televisão em preto e branco, que você tinha que ajustar a imagem que virava ou que ficava, vertical e horizontal. Enfim, vamos voltar aqui. Então, os sistemas eram feitos com válvula. O comando de amplificação era feito com válvula. Pois muito bem. Assim era também todos os sistemas utilizados dentro do... Obrigado, meu amor. Todos os sistemas utilizados dentro dos equipamentos, inclusive nos aviões. Nos aviões, os equipamentos de comunicação eram equipamentos valvulados. Pois muito bem. Chega na Bell Electronic algumas placas que vocês vão ter que fazer uma engenharia reversa disso aqui. Mas o que é isso? Isso não importa o que é isso. Depois ficou sabendo que eram materiais tirados de naves que haviam caído, acidentes que haviam ocorrido nos Estados Unidos. Roswell é o primeiro deles, e depois a raça toda. A documentação é farta e extensa. Não preciso discutir isso aqui com você. Você já sabe disso. Então, esse material... Dali para frente, nós começamos a fazer a engenharia reversa e olhar para aquele equipamento e, nessa mesma data, entra em Estocolmo um documento em física teórica de como deveria ser um semicondutor. Se você não sabe o que é semicondutor, provavelmente, se você que está nos assistindo aqui pelo telefone celular, esse equipamento que você tem à mão, que é o seu telefone celular, ele tem pelo menos 15 milhões de semicondutores implementados aí dentro da placa, no seu chip e tudo mais, que é o sistema, esse sistema de processamento de informação. Pois muito bem. No ano seguinte, apresenta-se o primeiro modelo, exatamente esse aí. Tá? O primeiro modelo de um modelo eletrônico, de um modelo já pronto eletrônico, como deveria ser um semicondutor para substituir as válvulas eletrônicas. A partir daí a história evoluiu. Agora essa história evolui no planeta. E essa história começa a evoluir para e passo com inteligências em centros de pesquisa. Quando eu digo inteligências, não são inteligências planetárias, mas inteligências que estão a serviço destes grupos e começam a passar as informações. Aí, a evolução destes semicondutores começa a seguir uma nova etapa. E aí, sim, como é que é feito o processo de comunicação homem? O processo passa a ser desenvolvido através de chips de memória colocados e implantados no cérebro dos indivíduos, chips de memória colocados em partes específicas do corpo. Pequeno parênteses. Atenção, esta tecnologia foi extensamente usada nos programas de cirurgias espirituais, centros de acolhimento. Você chega lá, deixa eu ver como é que você faz a técnica. Como é que é a técnica que você faz? Como é que se elabora
este mecanismo para cura. Não é mecanismo para comunicação, mas a técnica é absolutamente a mesma, a chamada transmutação a baixa potência, onde você modula determinadas substâncias no seu corpo para produzir links com semicondutores. Os caças, os F-15 e F-16, o C. Harris da Inglaterra, todos eles já estão utilizando comunicação homem-máquina. Porque basta o indivíduo ele olha para um painel, e esse olhar para o painel, ele não tem um implante agora, mas ele olha para o painel e, com o olhar que ele tem para o painel, ele consegue fazer a mobilidade da nave. Agora esses indivíduos que estão convivendo conosco nesses centros de tecnologia começaram a apressar o processo de comunicação para nos deixar num novo nível de conhecimento. Então, Átila, eu até deixei uma tabelinha periódica para a gente falar sobre transmutação a baixa potência, para o pessoal entender exatamente como é que isso acontece. Tá? Depois a gente pode mostrar. Eu sei, nós vamos chegar a ela. O que eu gostaria de acrescentar agora, que é um dado atual e da maior importância, o Elon Musk, o homem, né, que vem da África do Sul, com o irmão dele, primeiro para o Canadá e depois lá para a Califórnia, Silicon Valley, um dos maiores investimentos que já recebeu muito dinheiro de funding é o Neuralink. É uma empresa que vai em alta velocidade nessa direção do que você está falando, não é isso? E vai também buscar, na parte de viagens interplanetárias, essa interligação homem-máquina. Isso é importante porque pouca gente está sabendo disso. Tá. Então, o que é preciso para que isso aconteça? Se vocês tiverem... Talvez vocês não tenham manejo com tabela periódica, alguma coisa. Não tem importância. Eu procurei trazer esse slide aqui para você, no sentido de criar uma compreensão sobre isso. Tá? Se você pegar a primeira coluna, onde tem lá o hidrogênio pintadinho de roxo, se você for descendo, você tem ali para baixo tem o lítio, o sódio, lítio Li, sódio Na e o 4 aqui na linha 4, potássio. Tá? Odilon, boa noite. Então, o potássio é uma substância que nós temos em abundância no nosso corpo e ela é facilmente assimilável pelo nosso organismo. Por exemplo, quem gosta de comer uma bananinha, uma berinjela, bastante, enfim, as castanhas, são ricas em potássio. O que o potássio faz no nosso organismo? O potássio é o gerador de cálcio. Eu tenho que tomar leite para ter cálcio? Não, basta que você tenha potássio no seu organismo, tome bastante sol, que lá no núcleo do potássio vai haver uma fusão nuclear com um átomo de hidrogênio. Vai produzir o cálcio. Esse é um truque. Tá, Flávio, mas por que você está falando do cálcio? O cálcio é responsável pela nossa estrutura. Nós somos constituídos, a nossa estrutura óssea, o nosso arcabouço ósseo é feito predominantemente de cálcio, tem outras substâncias, mas predominantemente a sua totalidade é feita de cálcio. É por isso que nós estamos em pé. O cálcio também é responsável por produzir os engates, as garras, as farpas, os espetinhos, né, que vão ligar as estruturas biológicas com base proteica capaz de criar semicondutores estruturados dentro do nosso organismo. Então, dá uma olhadinha do outro lado da tabela aqui, ó, na coluna 13, 14, 15 e 16. Na coluna 15, você vai descer. Tem o nitrogênio, fósforo, arsênio, estíbio, bismuto. Tá?
E depois, na coluna 14, nós temos carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. C, SI, GE, SN, PB. Então, nessa coluninha. Então, olha só que coisa interessante. Agora, eu tenho o fósforo. Assim como o potássio tinha 19 prótons no seu núcleo, eu coloquei mais um, ficou 20 e virou cálcio. A gente não faz isso no tubo de ensaio. A gente só faz isso dentro de um reator nuclear. E nós somos esse microsistema, esse microreator nuclear. O nosso desenvolvimento biológico, sistêmico, bioquímico é muito foda. Então, desculpe, mas então vamos lá voltar para o fósforo. O fósforo é uma substância também muito importante no nosso organismo, que nós assimilamos estas substâncias também através da alimentação. E o que acontece? O que aconteceu agora com a evolução dos semicondutores? Eles eram feitos de germânio, que é o 32 da tabela periódica, e que, para gerar germânio dentro do corpo, eu tinha que ter um corpo altamente intoxicado por arsênico. Por outro lado, o desenvolvimento de semicondutores à base de silício, que só se faz de silício hoje, basta eu tirar um próton do fósforo, que é menos, muito embora tóxico, é menos tóxico. Eu consigo gerar o silício. E aí eu crio bases proteicas, estruturas proteicas, que nem, por exemplo, vocês já ouviram falar do spike? A proteína spike, essa daí tão propalada nesse movimento da peste Xing-Ling, a proteína spike, ela tem essa conotação bioquímica a hora que eu faço essa reação interna na célula, eu produzo esses elementos. Então, dentro do conceito de estruturação, de comunicação homem-máquina, essas estruturas estão sendo moduladas, feitas, estimuladas, criadas, desenvolvidas, agora não mais em ambientes de cirurgia espiritual ou processo religioso. Já existem grupos, aqui, por exemplo, eu tenho um, que a gente está fazendo esse trabalho, fazendo esse tipo de experimentação, desenvolvendo estruturas biológicas capazes de produzir pequenas reações em dispositivos eletroeletrônicos de altíssima sensibilidade. Você produz o sistema dentro do organismo do indivíduo. A gente não sabe o tamanho da periculosidade disso. Eu sou uma das pessoas que participo do experimento como cobaia, junto com algumas pessoas que estão comigo também. Então, a gente é essa cobaia ambulante, mas como eu já não tenho mais nada a perder na vida mesmo, todos os meus bens eu já transferi para o fundo de administração. Eu só sou um CPF hoje, Átila. O CPF tem uma conotação perigosa. Eu só sou um CPF hoje, eu não faço questão nenhuma de ficar no radar. Eu só estou como essa audiência é uma audiência altamente especializada, eu estou contando de coisas que estão acontecendo, cara. Lógico. Coisa que o pessoal já testou, já olhou, já viu. Se serve para... Cara, você tem dispositivos dentro do âmbito da cirurgia espiritual. Vou colocar nesse termo, porque eu acho que as pessoas aqui têm um ouvido seletivo para o que eu estou falando. Dentro desses ambientes, as tecnologias são tão avançadas que depois que o indivíduo sai de um centro de acolhimento como esse e acabou de fazer uma cirurgia espiritual, os exames de imagem mostram claramente a presença dessa estrutura, produzindo uma ação corretiva naquela área afetada, em cima do fígado, em cima de uma articulação e tudo mais. Ela é presa por garrinhas feitas de cálcio, você tem que modular o potássio transformado em cálcio e depois você degrada o fósforo e começa a introduzir informação dentro. Então, ela começa a rodar como se fosse um chipzinho de memória. Como é que tem que funcionar o fígado? Como armazém do sangue. Como é que tem que funcionar o baço? Separando o puro do impuro. Como é que tem que funcionar o pulmão? Fazendo a separação gasosa e tudo mais. Então, isso agora está sendo feito com pequenos implantes com conteúdo informacional.
Agora, se a gente voltar lá para o começo da nossa conversa, a transposição de estados de consciência que os nossos antepassados, que os nossos pais fundadores fizeram conosco, quando estruturaram quando nos estruturaram biologicamente. Algumas coisas deram certo, sem dúvida. Como nós, por exemplo, eu, você, a nossa audiência aqui, nós demos certo. Nós demos certo, porque nós somos seres humanos de boa qualidade. Tá? É para isso que nós estamos fazendo de tudo para ser dessa forma. Tem uns que não são, mas nós que estamos aqui nós temos esse perfil, certo? E é isso. Eu dei um nome desde o início do canal Fora, que isso é uma confraria ufológica, onde há um nível elevado de pensantes e interessados. Ô, Flávio, eu gostaria de botar em seguida, um slide sobre a medicina do nazismo. Posso? Você vai cutucar a onça com a vara curta, né? Vou. Pessoal, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha mandado esse... É para falar isso aí, cara? Vamos lá. A verdade vai te libertar. Não, quando você tem uma coisa engasgada na garganta, vai e liberta. Pessoal, aconteceu um negócio bem interessante. Como é que eu vou... Aquela ideia, como é que eu vou falar para não chocá-los? Aquilo que o Papai Noel leva nas costas. Foi um chute no... Bom, vamos lá. No baú. Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente, nós tivemos dois grupos que saíram da Alemanha. O grupo chefiado por von Braun foi para os Estados Unidos fazer foguete. Propulsão. Tá? Então, a Alemanha nazista, todos vocês já sabem, isso não é novidade, não estou aqui descobrindo a América. A Alemanha nazista tinha no seu contexto o grupo do Hugo Boss. Eu chamo o grupo do Hugo Boss, a gente brinca com o Átila com essa questão aqui do Hugo Boss, que o Hugo Boss fez os uniformes para a SS. 107 uniformes. Oi? 107 uniformes. 107? 107. Até, então, esse povo era realmente... eles estavam falidos em 1932 e 1937, 38, com a ascensão do nazismo, né? Eles se aproximaram da Gestapo, Hitler, e ficaram milionários até hoje. Beleza. É história, isso é história. Então, quem são essas pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial e nos campos de concentração? Eu não gosto de falar campo de extermínio porque é uma coisa cruel, é impiedoso. Meu Deus, né? O Holocausto é algo que nós não podemos esquecer e não devemos permitir que isso ocorra novamente. Não tem isso. Entretanto, existia um grupo de pessoas no âmbito médico que tinham um conhecimento que veio do gabinete do Himmler. Atenção! Saiu do gabinete... Você sabe quem é o Himmler, aquele que tinha aquele cabelinho todo o homem forte. Era um homem forte. Sai do gabinete do Himmler, conhecimentos, e eu acho que esse conhecimento agora veio do lado negro da força, diante da atrocidade. A sociedade vril que eles criaram. Sociedade vril. Eu acho que sem esse sentimento de empatia e de misericórdia, eu acho que fomos nós que desenvolvemos isso. O nosso processo evolutivo nos deu essa condição. Tá? Esse grupo leva para os campos de concentração e experimentação um processo de
técnica de aprimoramento da raça e purificação da raça através de inoculação de soluções utilizando substâncias químicas, soluções, né, através de pegavam os líquidos orgânicos extraídos do corpo, saliva, linfa, sangue, urina, sêmen, todo tipo de secreção e tudo mais. Até suor. Suor, lágrima, faziam uma análise bioquímica desse material e faziam quantificavam esse material. E faziam soluções e inoculavam essas soluções no sistema endovenoso dessas pessoas. O que aconteceu? Claro que muitas dessas pessoas vieram a óbito, e depois que vinham a óbito, obviamente, seguiam para o derradeiro final. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, grande parte do pessoal que lida com propulsão foi embora para os Estados Unidos lidar com foguete e bomba atômica. E um outro grupo... Paperclip. Como? Operação Paperclip. Exatamente. E um outro grupo veio para a Argentina. Eles se sediaram aqui, então, pense aqui na Argentina, é muito bem catalogado as informações, tudo, os bunkers e tudo mais. Então, todo esse pessoal veio para cá e começou a fazer o desenvolvimento dessa tecnologia e deixou esse material muito bem escrito. Tá bom? Muito bem escrito. O que aconteceu? Um grupo começou a investigar este material e aí eu tive acesso a isso e fui convidado para fazer o equipamento. Passa o próximo slide, Átila. Fui convidado para fazer. Então, esse aqui foi o primeiro protótipo. Só que a ideia era dissolver sais, fazer uma solução iônica que, ao invés de inocular estes sais direto na veia, nós tínhamos que fazer uma transposição desse material, dessas informações, para fazer com que o corpo do indivíduo fosse estimulado a produzir estes componentes químicos para a sua sanidade e o seu bem-estar. Bom, eu, no primeiro momento, quando tomei contato com essa tecnologia, com esse material, com essa documentação, eu fiquei absolutamente extasiado com isso. Esse equipamento fui eu que fiz, tá? Isso que estão vendo aqui. Tá? Muito embora tenha uma fotografia do Cristo Jesus ali no fundo, é porque essa instituição é uma instituição que tem um viés religioso, mas ela tem o seu viés científico, técnico-científico. Eu participei de várias discussões sobre isso aí, e tem outros equipamentos agora, sobretudo a parte de glândula, que é com algoritmo, é sensacional. Deixa eu voltar isso aqui, que isso aqui é tecnologia alemã. Esse equipamento agora começou a ser trabalhado no sentido de fazer com que esses equipamentos, essas substâncias pudessem ser ativadas dentro de um reator. Esses vidros aí tem a água, a solução, fica borbulhando, e em cima dessas placas, que são placas de cobre, são emitidos feixes de laser pulsado. Antigamente era feito com laser contínuo e depois começou a ser feito com laser pulsado. Esse pulso de laser produz olhando aqui, você ativa o núcleo deste íon, ele libera um elétron para uma camada de valência e quando sai o estímulo, ele volta para a camada de menor energia. Quando ele volta de maior para menor energia, ele libera essa quantidade de energia num padrão frequencial identificado com aquela substância ou com aquele grupo de substâncias. E esta placa, agora o próximo slide, que tem ali as plaquinhas, a gente coloca isso no braço do indivíduo, principalmente em cima do meridiano do triplo aquecedor, tecnologia ancestral, em cima da artéria femoral, que é a maior artéria do nosso corpo, que você faz com que a gente circule ali uma grande quantidade de sangue
e você consegue transferir uma grande quantidade de informação para essa área. E aí depois a gente faz o controle da urina e do sangue desse paciente. Claro que esses pacientes que estão ali internados nessa instituição são pacientes que foram diagnosticados como pacientes de alta complexidade. Eles não podem ser perturbados sob qualquer pretexto ou circunstância. Alguns desses pacientes que me procuravam fora da instituição, Flávio, você pode me atender? Posso, vamos lá. Fora da instituição, aí falou, agora eu tenho aqui um manancial de informações. Lá eu não podia fazer isso, tá? Então, olhava ficava com ele ali comigo, fazia as análises, escolhia sangue, pedia para fazer o exame de urina, tudo, e verificava os indicadores bioquímicos com base na transposição de um conteúdo informacional. Ele não é inoculado na veia do paciente. Se você depois passar outra imagem, Atila. Não tem. Essa era a última do. Não, anterior a essa. A anterior, deixe-me ver aqui, que eu vou tentar recuperar. É a 15, a imagem 15. Você depois... Só para ilustração, se não tiver também não tem problema. Imagem 15. Tem uma da coluna vertebral. É essa? 15, que tem um corpo humano. Isso, um minutinho. Tem um corpo humano, braço e perna. Eu vou voltar. Antebraço e coxa. Vou voltar lá, que é anterior. Então, essas placas são colocadas e elas recebem, por diferença de campo elétrico, essas informações contidas nesse dispositivo. Bom, gente, eu não preciso dizer para vocês que é exatamente isso aí, ó. Então, o paciente fica deitadinho na cama durante 1 hora, e isso é feito é um trabalho abnegado, as pessoas que ali trabalham. Então, eu tive o privilégio de tomar contato com essa tecnologia. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que estou tranquilo para falar para vocês sobre isso aqui. Tá? Eu espero que vocês entendam isso como um fenômeno psíquico, o que eu vou narrar para você aqui. Essas pessoas ficam internadas nessa instituição. Agora a instituição já não existe mais por conta da Covid, por conta desse negócio, está tudo parado. Né? Mas elas ficavam internadas. E muitas dessas aplicações eram feitas na sexta-feira à tarde, bem ao entardecer, que estava escurecendo, e os quartos, as enfermarias, num ambiente absolutamente silencioso, um ambiente calmo, até um ambiente de oração e meditação e recolhimento. Tá? Então, a gente que ficava no quarto com o paciente, ali enquanto ele estava fazendo, que é um equipamento grande, hoje é um equipamento grande, enorme, um carrinho com todo isso sendo feito no paciente, daqui a pouco você escutava batida de calcanhar, que era além de fazer a saudação, né, que era, não vou fazer aqui para não tornar isso, fazia aquela saudação, batia o calcanhar. Então, você que está lá, você escutava. Tá? Daqui a pouco, o paciente, meu irmão, por gentileza, você escutou alguma batida aqui? Eu falei, tá, o que foi? Não, parece que eu escutei uma batida, parecia assim uma coisa de alguém batendo o pé no chão, alguma coisa assim. Ah, não, é impressão sua. Aí a outra da cama ao lado, não, mas eu ouvi também. Ah, não sei, pode ser alguma coisa. Né? Então, uma das coisas que eu carrego comigo sobre isso é que esses indivíduos que depois que desencarnaram, que depois que passaram para a erraticidade, agora é uma coisa minha, tá, pessoal? Por favor. Eu acho que essas pessoas, por alguma razão de redenção, talvez, pode ser que sim, pode ser que não sei. Esse é o meu sentimento, né? De olhar para aquelas pessoas e saber que muitas pessoas, pelas suas mãos, morreram em campos de concentração, e essa tecnologia aprimorada hoje, no nível sutil, no nível tecnológico, de altíssima tecnologia, que foi disponibilizada pelo lado negro da força, agora está salvando vidas
40, 50, 60 anos depois. Redenção. Hã? Redenção. Redenção. Eu levo isso como um sentimento de redenção. Isso, para mim, posso afirmar para vocês, pessoal, isso, para mim, é muito reconfortante como obreiro num ambiente como esse. Porque, afinal de contas, gente, ninguém, só eu e mais 3 ou 4 pessoas discutíamos sobre essa tecnologia ali em nível tecnológico. Os dirigentes da instituição muito pouco falavam comigo sobre isso. Os colaboradores que faziam a aplicação, como técnicos, como operadores, não tinham a menor ideia de que isso se tratava. Então, quando eu fui correr atrás, fui investigar o processo e chegar aonde cheguei com esse negócio, eu fiquei extasiado, e esse é um dos mecanismos muito foda para esse processo. Você sabe que, se voltarmos a vários séculos, né, existiu Epicuro. Né? E Epicuro dizia, nos seus estudos, até no que ficou ele famoso em medicina, que o ser humano, o que não expelia por suor, fezes, urina, o fazia através da unha. É mesmo? Então, olha só que interessante. Incrível. E foi uma das coisas, 3 filhos, mas 2 ficaram comigo desde pequeno, que eu sempre controlei para que não roesse unhas. E eu fui entrevistado ano passado por uma pessoa que, com 40 anos, comendo, não sabe o que fez. Esses estudos nazistas foram buscar lá na antiguidade, na Índia, negócio de ufologia e tudo, né? Então, o Epicuro fazia parte disso. Ô, Flávio, olha, eu tenho certeza que está tão extasiada a nossa audiência, né, de bom número, inclusive, participantes. Eu teria algumas perguntas a mais para lhe fazer, mas nós estamos com 1h30 e o programa tem sido 1 hora. O pessoal deve estar enfastiado comigo. Não, né? Enfastiado de forma nenhuma. Não, você é impecável. O que eu gostaria de deixar em aberto para nós marcarmos uma nova live com você, para que você pudesse falar da compressão de tempo e nanotecnologia. O que você acha disso? Você concorda? Podemos falar. O tema de compressão do tempo hoje, nós estamos vivendo isso. Os dispositivos hoje estão criando os chamados buracos de minhoca, né? Isso. E eu sei da mesma forma, como eu estou aqui agora em Florianópolis, e eu estou em Atlanta. Eu estou na casa dos nossos amigos que estão nos assistindo agora, em real time. É isso mesmo. Então, eu vou deixar esse convite aberto para você. Eu sei que você é muito ocupado e é um fraterno amigo dedicado. E se você quiser voltar em fevereiro, vai ser um grande prazer. Átila, você sabe que você que determina, você dá as ordens, você é o chefe. Não, querido, você é impecável, impecável. Ouviu? Eu quero agradecer profundamente a sua presença. Olha, querida Helga aqui, olha, com a palavra de carinhosa, Helga, muito obrigado. A Helga tem acompanhado as nossas lives e tem valorizado muito esse tipo de trabalho, viu? Ela é austríaca, estuda muito. Então, meu fraterno e profundo amigo Flávio Girol. Átila, uma ótima noite para você, um abraço carinhoso a essa audiência maravilhosa. Obrigado. A gente vai falar, provavelmente, aí depois a gente tem outras tecnologias utilizando. Isso. Coisas mais específicas. E eu estou à sua inteira e total disposição. Gente, muito obrigado. Foi uma honra para mim estar com vocês. Muito obrigado mesmo pela delicadeza, da gentileza de vocês me receberem nas suas casas, nos seus momentos, sobretudo nesse momento, domingo à noite, está todo mundo aí envolvido com as suas coisas e me recebendo com todo carinho. Tá? Fiquem todos com Deus, né? E eu desejo que todas as pessoas que façam parte do seu afeto estejam aí pertinho de você, curtindo, vivendo um momento de alegria e contentamento. Tá Obrigado. bom? Um bom ano novo para você e até a próxima. Se Deus quiser.
Muito obrigado. Até a próxima.